Olá, eu sou o professor José Maria Panoeiro, professor de Direito Econômico, e nós estamos aqui no Saber Direito Responde. Vamos hoje tirar as dúvidas que os nossos internautas encaminharam a respeito dos nossos encontros relativos a noções de direito econômico. Vamos começar nossas dúvidas com o Tiago Queiroz, aqui de Brasília mesmo. Ele encaminha a seguinte dúvida: é legítimo o controle de preços pelo Estado? E um dos primeiros temas que a gente tratou aqui foi justamente a caracterização do sistema econômico capitalista, o reconhecimento de que a nossa Constituição adota um sistema econômico capitalista e o reconhecimento, além disso, de que o Estado pode intervir na economia. E quando falamos sobre a intervenção do Estado na economia, dissemos que o fundamento para essa intervenção do Estado na economia poderia ser extraído do artigo 170 caput, na parte em que há uma menção expressa a ser a ordem econômica conformada pelos ditames da Justiça Social. Dali, segundo o ministro Eros Grau, se extrai a possibilidade de uma intervenção do Estado na economia, da qual o controle de preços nada mais é do que uma forma de intervenção. Então, se tivéssemos de responder a essa mesma indagação no concurso, diríamos que é legítimo, sim, o controle de preços por parte do Estado, porém, sem jamais se afastar da ótica de um sistema econômico capitalista, no qual o lucro é algo natural e buscado pelo empresário, de modo que, embora o controle de preços seja legítimo, ele jamais pode esvaziar todo o conteúdo da atividade econômica, sob pena de surgir para o Estado o dever de indenizar a essa fixação de preços abaixo da realidade. Há, inclusive, um acórdão recente, relatado pelo ministro Eros Grau, um mandado de segurança no qual se questiona a fixação de preços de remédio e no qual o impetrante sustenta que o produto dele teria sido fixado num valor bem abaixo de um concorrente dele, que, embora utilize princípio ativo diferente, estaria sendo utilizado para a mesma terapia. Em outras palavras, o Estado teria fixado para um agente econômico um preço bem menor do que o outro. E o questionamento dele é justamente que isso estaria criando um embaraço ao livre exercício de atividade econômica e, com isso, tornar-se-ia ilegítimo esse tipo de controle. O ministro Eros Grau concordou com esses argumentos, mas o julgamento foi suspenso por pedido de vista de um ministro. Então, podemos concluir que é, sim, legítimo, Tiago, o controle de preços pelo Estado, dentro daquelas balizas que nós estabelecemos nos nossos encontros, que dizem respeito ao próprio sistema capitalista. A nossa segunda dúvida é do José Dias, de Belo Horizonte, e ele indaga o seguinte: é adequado falar em função social da propriedade no artigo 5º? O tema que o nosso colega José Dias propõe remonta àquela discussão que travamos quando abordamos o princípio da propriedade privada e da função social da propriedade. Dissemos ali, estudando o artigo 170, que a propriedade privada ela é uma das bases do sistema capitalista ao lado da liberdade contratual. Só que no nosso sistema, que não é um sistema capitalista puro, mas um sistema capitalista com um viés social, extraído isso, mais uma vez, do artigo 170 caput, a propriedade privada passa a ter que cumprir uma determinada função. Então, diz o ministro Eros Grau que houve um equívoco por parte do nosso legislador constituinte ao interpretar que no artigo 5º a propriedade teria uma função social, quando a função ali é nitidamente uma função individual e não uma função social. Além disso, diz o ministro Eros Grau, que na verdade não se deve jamais olvidar que
A propriedade, no artigo 5º, está ligada à ideia de uma garantia, um direito, um fundamento da própria vida. Então, o que viabiliza a propriedade no artigo 5º? Viabiliza a subsistência do homem e de sua família. Então, essa propriedade do artigo 5º não tem função social. O que ela tem são limites que estabelecem para ela uma forma de ser exercida que a torna compatível com o nosso Estado de Direito. Então, tecnicamente, na linha que o ministro Eros Grau coloca, não seria adequado falar em função social da propriedade quando você está diante de uma propriedade que cumpre função individual. Função social seria reservada apenas para o artigo 170, onde nós estamos a tratar da apropriação privada dos chamados bens de produção. Então, concluindo a resposta do nosso colega José Dias, de Belo Horizonte, é adequado falar em função social da propriedade no artigo 5º? Parece que não seria de todo adequado falar em função social da propriedade nesse dispositivo, mas sim no artigo 170. O que se pode fazer é ler esse artigo 5º e a expressão função social ali mencionada como sendo uma referência aos limites que tornam legítimo o direito de propriedade. Tá? A nossa próxima indagação vem de São Paulo, do Paulo Lopes. E o Paulo Lopes indaga se o governo federal poderia dar uma isenção fiscal para o Banco do Brasil. Então, o tema aqui remete ao nosso artigo 173 da Constituição, que diz que, ressalvados os casos lá onde haja um interesse da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, o Estado não atua na ordem econômica, ou seja, não realiza uma atividade que seja típica da iniciativa privada. Com isso, surge para a gente a seguinte indagação. É legítimo o Estado manter o Banco do Brasil ou isso seria inconstitucional? E, indo além disso, é legítimo que o Estado, ao manter o Banco do Brasil, que ele dê uma isenção fiscal para o Banco do Brasil? Vamos dividir essa resposta em duas etapas. Na primeira etapa, vamos examinar a questão de ser possível o Estado intervir na economia atuando ao lado da iniciativa privada. E isso é legítimo. O Estado pode intervir na economia através da chamada participação, na qual ele atua ao lado da iniciativa privada para realizar uma determinada atividade econômica. Só que, ao fazê-lo, o Estado se submete ao regime próprio da iniciativa privada. E que regime é esse? Um regime onde as isenções só podem ser dadas para aqueles que não realizem atos que correspondam a uma concorrência. Em outras palavras, se eu estiver diante de uma empresa estatal que preste serviço público, essa empresa estatal poderá sim gozar de um privilégio fiscal, diferentemente de uma estatal que realiza atividade econômica, como ocorre com o Banco do Brasil. Então, concluindo aí com a indagação do Paulo, o governo federal pode dar uma isenção fiscal para o Banco do Brasil? Não parece adequado que nós possamos admitir que o Banco do Brasil goze de uma isenção fiscal, porque essa isenção, se não for dada para todos os demais concorrentes do Banco do Brasil, acabará desestruturando aí essas regras de concorrência que devem ser protegidas num modelo econômico capitalista que foi admitido pela Constituição. Pois bem, vamos fazer agora um breve intervalo e regressamos com mais algumas dúvidas dos nossos internautas. Prosseguimos aí respondendo às dúvidas que foram encaminhadas para o saberdireito@stf.jus.br relativas aos nossos encontros sobre noções de direito econômico. Agora vamos examinar a dúvida da nossa colega Catarina Ribeiro, de Blumenau. Diz lá, indaga a Catarina o seguinte: os Correios podem mesmo gozar do regime dos precatórios? A pergunta da Catarina é bastante pertinente e bastante atual, porque, como vimos nos nossos encontros, o Supremo por diversas vezes já reafirmou que
o regime de precatório que foi dado aos Correios pelo Decreto 509 de 69 é legítimo. Só que essa questão dos Correios não está tão bem equacionada no que diz respeito às demais atividades que os Correios realizam e que gravitam em torno daquilo que nós denominamos de serviço postal. Pois bem, que os Correios são uma empresa pública, disso nós não temos dúvida. Que os Correios têm, por lei ordinária, o regime de precatório, ou seja, um privilégio da Fazenda Fiscal, nós também não temos dúvida. O problema que surge é o seguinte: a natureza da atividade dos Correios, segundo o ministro Eros Grau, é de um serviço público. Sendo um serviço público, não haveria problemas em conceder esse regime de precatório, na justa medida em que, embora seja um privilégio típico da Fazenda Pública, esse regime de precatórios não estaria sendo dado numa questão relacionada à concorrência. Então, o que queremos dizer com isso? Dissemos agora há pouco que o Banco do Brasil não poderia gozar desse tipo de privilégio. Mas estamos dizendo agora que os Correios podem gozar desse tipo de privilégio. Isso decorre do fato de que os Correios prestam serviço público. E ao prestarem serviço público, não se submeteriam àquela restrição que está prevista no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Pois bem, feitas essas considerações, o que há de novo e o que há de discutido nisso? Não há dúvidas que o regime de precatório é um regime que é típico da Fazenda Pública e é um regime de execução muito mais benéfico do que o regime comum. E o que ocorre? Os Correios hoje não realizam exclusivamente o serviço postal. Eles realizam uma série de outras atividades que gravitam em torno do serviço postal e acabam por viabilizar esse próprio serviço postal. E aí sim, a atualidade da questão. Será que eu devo conceder aos Correios o regime de precatório e as isenções típicas da Fazenda Pública? Ou será que eu não devo para essas demais atividades? Isso a doutrina não enfrenta, porque é um tema que o Supremo está começando a enfrentar, mas quer me parecer que os Correios não podem gozar de isenções para essas atividades que gravitam em torno da própria atividade postal. Porque ao fazê-lo nessas atividades, que são atividades que nem sempre são serviços públicos, ele estaria competindo em posição de desigualdade, ou melhor, em posição de vantagem em relação aos demais agentes econômicos. Por essa razão, me parece que podem gozar do regime de precatórios, assim como das isenções, desde que essas estejam relacionadas diretamente e não indiretamente do serviço postal. A nossa próxima pergunta vem do Robson Santiago, aqui de Brasília. Ele pergunta: é legítimo o Estado impedir que casas de jogos funcionem se é livre o exercício de qualquer atividade econômica? Bom, essa indagação do Robson tem a ver com a problemática da discussão em torno da legalização ou não, ou liberação ou não das atividades de bingo no país. Na verdade, por trás da ideia de bingo está algo além do próprio bingo, que é, na verdade, o jogo em si. E há muito que o jogo é considerado proibido, salvo o jogo que é explorado pelo Estado por conta do próprio objetivo aí, que é reverter essa atividade de jogo para benefícios para a própria coletividade. Seguridade Social, por exemplo, se beneficia aí dessas apostas. Então, a questão toda aqui não gravita apenas em torno da questão do ser legítimo ou não que o Estado impeça e ser legítimo ou não que o Estado explore isso sozinho. Na verdade, a questão é ir além. A questão aqui é indagar se o princípio da livre iniciativa é um princípio que não pode ser restringido. Nós temos uma livre iniciativa na Constituição que é ampla, que não pode ser restringida de maneira alguma, ou nós temos uma livre iniciativa na Constituição que pode sim ser limitada por lei em determinados pontos. E nesse sentido, me parece que
a resposta do ministro Eros Grau a isso é bastante clara quando diz que a livre iniciativa ela não é o mais ampla possível. Ela é limitada pela lei. E a lei pode, eventualmente, proibir determinado tipo de atividade. Então, fica respondida a nossa dúvida aí do nosso internauta. Bom, por fim, posso associar o princípio da preservação da empresa ao princípio da função social da propriedade, numa perspectiva da ordem econômico-constitucional? Tereza Silva Rezende, de Osasco. Então, a Tereza indaga se eu posso vincular preservação da empresa com função social da propriedade. Nas nossas exposições, nós dissemos que nos crimes falimentares há nítida intenção de manter a função social da propriedade que está ali vinculada ao processo falimentar, mantendo essa propriedade dentro da própria atividade econômica ao revertê-la para os agentes econômicos credores. Me parece legítimo associar essa ideia de buscar a preservação da empresa com a ideia de manter a propriedade tendo uma função social. Em que pese nos crimes falimentares nós estarmos diante de uma quebra cujos bens vão reverter para aquela coletividade de credores e vão ser mantidos no próprio processo produtivo, nada obsta que a gente realmente reconheça aqui que, quando eu falo em preservar a empresa, eu estou, na verdade, tentando manter a atividade econômica em funcionamento, tentando manter aqueles bens que estão empregados no processo produtivo, ou seja, bens de produção, produzindo ali algum tipo de riqueza, algum tipo de benefício para a coletividade. Então, me parece que também é correto o raciocínio que está exposto aí na pergunta. E, por último, o que é poder econômico de que trata a Constituição? Pergunta da Andréa Campos, do Rio de Janeiro. Bom, poder econômico, como nós vimos nas nossas exposições, é, na verdade, um poder de fato. É um poder que se apresenta no mercado e que vai permitir ao agente agir com indiferença em relação aos concorrentes. Então, ele eleva preços e não perde mercado, não perde clientela, não força a entrada de novos concorrentes e, com isso, ele pode atuar com grande indiferença, podendo praticar aquilo que a Constituição manda reprimir, que são os abusos de poder econômico. Então, com isso, nós encerramos esse bloco, vamos para mais um intervalo e voltaremos aí para concluir as dúvidas dos nossos internautas sobre o tema do direito econômico. Olá, estamos de volta aí com o nosso Saber Direito Responde, respondendo às dúvidas que foram encaminhadas pelo saberdireito@stf.jus.br sobre as aulas que ministramos aqui em torno de noções de direito econômico. E agora estamos com uma dúvida aqui do Carlos, de São Paulo. A dúvida dele é a seguinte: o abuso de poder econômico é o mesmo que abuso de direito? Então, vamos trabalhar aí então com o que o Carlos coloca. Não há nenhuma dúvida que há uma certa proximidade entre o abuso de poder econômico e o abuso de direito. Por quê? Porque em ambos os casos eu tenho aí o uso do direito de propriedade acabando por atingir terceiros. Só que, embora a própria Paula Forgione reconheça que há uma proximidade entre o abuso de direito e o abuso do poder econômico, na verdade, eles não se confundem. E por que não se confundem? Porque, na verdade, os limites do abuso de poder econômico são muito diferentes dos limites do abuso de direito. Se no abuso de direito fica patente uma intenção de prejudicar a partir do exercício do direito de propriedade, isso não fica tão claro no abuso de poder econômico. Basta que nós vejamos que uma determinada rede de postos de gasolina passa a praticar um determinado preço e outra rede passa a praticar preço similar. Diante dessa situação, nós vamos verificar que não é necessário que eu comprove uma intenção de prejudicar
mas basta que eu identifique ali um tipo de ajuste que cause danos à concorrência. Em outras palavras, quando você lê o artigo 20 da Lei 8884, de 94, você identifica ali uma forma de responsabilidade objetiva. Não há necessidade de intenção, o que seria dolo para a gente no direito penal, não há necessidade de culpa, basta que o agente interaja com o outro e, diante disso, ele acabe acarretando danos à concorrência. Então, embora exista uma certa proximidade entre abuso de poder econômico e abuso de direito, eles acabam não se confundindo. E uma conduta que aparentemente parece legítima, ela, na essência, pode se caracterizar como abuso. Então, por exemplo, a mera aquisição do seu concorrente, que seria dentro do jogo capitalista algo natural, algo normal, isso, em determinadas circunstâncias, pode caracterizar um abuso de poder econômico, na medida em que um agente econômico vai dominando cada vez mais o mercado, eliminando a concorrência. Então, não é o mesmo, embora exista uma certa proximidade. A próxima pergunta vem da Fernanda de Recife. Dentro de um sistema econômico capitalista, é possível ou legítimo que se proteja a concorrência impedindo fusão de duas empresas? O tema é também atual por conta aí da apreciação pelo CAD da chamada fusão entre Sadia e Perdigão, fazendo surgir a empresa Brasil Foods. E essa questão aí gravita em torno do tipo de modelo que nós temos de capitalismo e do tipo de defesa da concorrência que é feito. Então, notem o seguinte, não há dúvidas que o nosso sistema capitalista preza pela livre concorrência. Porém, nem sempre você, preservando a concorrência, conseguirá atingir os melhores objetivos. Imaginemos o seguinte exemplo, que duas empresas brasileiras começam a sofrer uma concorrência predatória de fabricantes, por exemplo, de relógios da China. Vamos tomar um exemplo assim, bem extremo. E esses dois fabricantes brasileiros se unem para tentar otimizar processos de compra para conseguir, com isso, oferecer relógios mais baratos, competindo em igualdade com os chineses. Pois bem, se num contexto normal essa prática seria, de fato, uma infração da ordem econômica, um acordo entre agentes econômicos que arrefece a concorrência, no momento seguinte, no momento em que estejam sofrendo um determinado tipo de concorrência desleal da parte de algum tipo de agente estrangeiro, e aí tomamos concorrência desleal, não no termo técnico que trata a Lei 9279, mas para qualquer tipo de concorrência que não respeite muito bem aquele jogo capitalista. Nesse ponto, esse acordo passaria a ser legítimo. Então, notem que com isso, o que eu estou dizendo? Um acordo entre agentes econômicos pode ser reputado ilegítimo e por isso sancionado, mas pode eventualmente ser reputado legítimo. O mesmo se dá em relação à fusão de empresas. A fusão de empresas, num determinado contexto, pode ser autorizada para evitar o próprio desaparecimento dessas empresas diante de uma concorrência estrangeira. Mas, em outro momento, pode ser que essa fusão de empresas não deva ser admitida, porque ela acabaria arrefecendo a concorrência ali naquele ambiente. Então, seriam essas as considerações. É possível, sim, que o CAD impeça que duas empresas venham a realizar uma fusão, mantendo aí o sistema capitalista. E a nossa última dúvida é da Helene de Porto Alegre. Ela indaga o seguinte: o que é compromisso de cessação? Bom, compromisso de cessação é um instrumento que está previsto na Lei 8884, no artigo 53. Ele, na verdade, prevê que é possível celebrar com o CAD um compromisso para paralisar aquela prática que era objeto de investigação. E, com isso, o mercado volta a funcionar regularmente. Quando abordamos as questões de tutela da concorrência, dissemos que o CAD tutela e vela pelo funcionamento do mercado. Tutela a concorrência, velando por um modelo econômico capitalista. Só que nem sempre é
bom para o sistema que o CAD puna os agentes econômicos. Por quê? Qualquer punição do CAD é suscetível de questionamentos judiciais. Qualquer punição do CAD é suscetível de ter que aguardar uma execução para viabilizar a sua implementação. Por essa razão, o compromisso de cessação ele é uma forma que você tem de fazer o mercado funcionar normalmente, fazer o mercado retornar ao funcionamento, o agente se ajusta, o Estado aceita esse ajuste e deixa de punir aquele agente. Isso é o compromisso de cessação, que pode ser melhor estudado aí quando vocês se depararem com a Lei 8884. Concluímos por aqui, esperamos ter solucionado as dúvidas dos nossos internautas e agradecemos aí a participação de todos que contribuíram com suas perguntas.